Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, hoje, nossa live de número 39, vamos falar sobre um tema que é muito polêmico, não polêmico, mas que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é detox. O que é detox, né? Então, vou explicar para vocês essa questão do detox, como que funciona, o que é isso, e na prática mesmo, técnico, bastante técnico, mas sempre simplificando como eu ajudo a vocês a entenderem, né? E vocês vão entender que é muito mais fácil, muito mais complexo do que tomar um suco detox, por exemplo, né? Ou fazer qualquer coisa detox. Na prática é muito mais complexo. Então vamos esperar o pessoal chegar, tá? Bom dia, Janice. Tudo bem? Vamos lá. Daqui a pouco o pessoal entra. Hoje eu tô aqui fora, tá voltando a fazer frio. Daqui a pouco eu volto a usar o casaco. Live número 39. Já estamos na 39ª live. É bastante, né? Ele tenta fazendo aqui com consistência, né? Então isso é bom, legal, mas eu preciso sempre da ajuda de vocês. Então, para mandar e-mail, para interagir, mandar e-mail não, mandar temas, né? Mandar temas e ter uma interação para poder ficar mais interativo, né? Mais dinâmico. E também para não acabarem os temas, né? Senão, se acabarem os temas, vou ter que acabar as lives. Mas não é isso que eu quero. Segunda-feira, pessoal começando devagar. Dá mais um minutinho, eu começo. Senão também fica tarde. O pessoal vai entrando, vai assistindo depois. Bom, então foi. Virou. Vamos lá, gente. Então, o que é detox, né? Isso é um tema que todo mundo ouve. Ah, detox, vou fazer detox. Mas, pois bem, detox é o processo de desintoxicação do organismo. Tá, mas o que é isso? O que é intoxicação do organismo? Primeiro, para a gente poder falar de detoxificação, a gente tem que falar de intoxicação. Então, o que é intoxicação? Bom dia. Intoxicação, na verdade, é quando a gente ingere substâncias no nosso organismo. Na verdade, ingere lembra muito pela via da boca, né? Mas, na verdade, você pode absorver essas substâncias de qualquer forma, né? Então, pela pele, pela respiração, então, pela água que você toma banho, por exemplo, pela respiração, poluentes, e pela boca, que é o mais comum, né? Pela alimentação. Mas, e aí, essas substâncias, a gente tem substâncias boas e substâncias ruins, que de certa forma intoxicam o organismo, né? Então, de substâncias boas, tem substâncias alimentares, que elas são transformadas. Mas também tem substâncias ruins, por exemplo, os aditivos, os corantes, os aromatizantes. Mas a gente também tem os poluentes químicos, a gente tem os poluentes químicos, temos os agrotóxicos, né? Temos agrotóxicos, temos então substâncias boas e substâncias más. Por exemplo, remédios. Remédios, eles são bons, mas eles são transformados pelo nosso organismo. Então, quando a gente fala de detox, a gente está falando de transformação de substâncias ruins, de substâncias ruins não, de algumas substâncias em outras substâncias. Muitas vezes, as substâncias ativas, as que funcionam,
não é a que a gente ingere. Por exemplo, um remédio tem lá uma substância que você lê na caixa. Às vezes aquela substância não é a substância ativa, ela precisa dessa transformação, ela precisa passar por esse processo de detox para poder ela ficar ativa. Então ela fica ativa num segundo momento no organismo, quando você transforma ela, tá? Antes de eliminar ela. Então isso é o processo de detox, tá? E como que é feito isso? Aonde que é feito isso? Esse processo de detox, ele é feito no fígado, inicialmente. Ele é feito no fígado através de várias enzimas que a gente tem no fígado. Essas enzimas normalmente são chamadas de citocromos, né? O mais comum conhecido é o citocromo P450. Mas tem vários númerozinhos, CYP3. Então tem vários, por exemplo, né? Tem vários números, e esses citocromos são um complexo de muitas enzimas, várias enzimas, que elas fazem a transformação dessas substâncias que a gente ingere. E o que é transformar? O que a gente chama de transformar? Transformar, o que a gente chama de detoxificar? Detoxificar é transformar as substâncias de uma forma menos solúvel em água para uma mais solúvel em água. E por que mais solúvel em água? Porque o nosso sangue, ele é água, né? Então, para a gente poder eliminar, a gente precisa dela estar mais solúvel em água. Então, a gente fala de solúvel em gordura ou solúvel em água. Então, a gente tem que transformar as substâncias de menos solúvel em gordura para mais solúvel em água, né? Então, quem faz isso é o fígado. E como faz isso? Através dessas enzimas, chamadas citocromos. E aí, no final da live, eu vou chegar num ponto onde eu quero mostrar para vocês vão entender o porquê de tudo. Bom, e aí tem duas fases, né? Tem a fase 1 de detoxificação e a fase 2 de detoxificação, tá? A fase 1, ela vai transformar essas substâncias que não são solúveis em água, em substâncias mais solúveis em água. E aí vai passar por várias reações, como de oxidação e reações de redução, por exemplo. São reações mais simples, e essa fase 1 de detoxificação, prestem bem, ela é muito dependente de algumas vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B. Então, essas vitaminas do complexo B são muito importantes para essas enzimas de fase 1 de detoxificação, certo? Porque elas vão quebrar as moléculas, vão partir, vão ligar uma coisa, ligar outra, pendurar coisas nas moléculas dessas substâncias ruins, transformando elas em outras moléculas. Então, essa já começa o processo de transformação e começa o processo de solubilização delas em água, tá? Enzimas de fase 1. Essas substâncias que são geradas nessa fase 1, elas podem ser, como eu falei, substâncias mais ativas do que a substância da outra, do que antes de sofrer transformação. Ou então podem ser substâncias menos ativas, né? Mas elas caem essas substâncias, depois da fase 1, elas caem na corrente sanguínea e vão viajar pelo corpo também, fazer o seu efeito bom ou o seu efeito ruim, né? Quando elas são transformadas para bem, lá, um medicamento, por exemplo, elas vão fazer o efeito bom. Mas, às vezes, um poluente, ela pode ser transformada para um poluente até pior, né? Depois da fase 1. Mas porque caiu na corrente sanguínea e foi passear pelo corpo. Agora, voltando ao fígado, elas vão passar pelas substâncias, pelas enzimas de fase 2. As enzimas de fase 2, que também são do citocromo, só que elas fazem outros tipos de reação. Elas fazem reações mais complexas de glicoronidação, de acetilação, metilação, tá? Elas seguram a glutationa também. Então, são umas reações mais complexas que elas dependem muito de alguns aminoácidos, como a glicina, a taurina, a acetilcisteína, a cisteína, né? Tem mais a metionina também. Então, são aminoácidos que dependem, que são muito importantes
porque pedaços desses aminoácidos vão ser pendurados também nessas moléculas. Então, pedaços de alguns pedaços, por exemplo, de oxigênio, de hidroxila, um radical, foram pendurados na primeira fase, e agora outras coisas vão ser penduradas nessas moléculas ruins, nessa segunda fase, transformando elas em mais solúveis em água ainda, né? E aí, também precisa de algumas vitaminas e alguns minerais como aceleradores dessas reações nessas enzimas. Tá? Bom, e aí depois que agora elas estão bastante transformadas, né? Então elas foram transformadas numa fase, foram transformadas em outra fase e são bastante solúveis em água. Sendo solúveis em água, elas vão cair na corrente sanguínea, certo? E aí elas vão para a fase 3 de detox. Detox fase 3. O que é a fase 3? É a eliminação. Então, elas vão ser eliminadas. E por onde vão ser eliminadas? Basicamente, por duas vias. 3 vias, mas 2 vias são as mais importantes. A primeira, se uma substância está passando totalmente solúvel em água e está passando pelo nosso sangue, ela vai ser eliminada por onde? Pelo rim. Então, é o processo de filtração. Filtração e eliminação pela urina. Então, é o processo final de eliminação das substâncias. Depois que elas foram transformadas e solubilizadas em água, através das enzimas de fase 1 e fase 2 do fígado. Já, quando uma molécula é tão estranha que ela não consegue ser tão transformada assim, ela passa pela fase 1, passa pela fase 2, mas não consegue ser tão solúvel em água, às vezes ela é eliminada pela bile, porque a bile é gordura, é mais gordurosa. Então, ela vai ser eliminada por um veículo que é mais gorduroso. Então, ela cai na bile, a bile ela é eliminada no intestino e no intestino sai nas fezes. Né? Então, ou ela é eliminada pela urina, ou ela é eliminada nas fezes. Pela urina através do sangue e pelas fezes através da bile. O fígado produz a bile com essas substâncias tóxicas que saem nas fezes. Tá? Pode ser eliminada também pelo sangue através da pele, pelo suor também. Tá? E outros líquidos, por exemplo, leite materno também. Né? Então, muitas coisas que você ingere podem sair no leite materno. Então, é muito importante ter cuidado com o que se ingere e dar para o seu filhinho, seu neném. Tá? Deixa eu ver aqui o que eu tinha separado para falar para vocês. Ah, sim. Então, vocês prestaram atenção, quando a gente fala de sucos de detox, queria saber a opinião de vocês. Sucos de detox desintoxicam? Fala aí. Sim ou não? Mais simples, né? Sucos de detox desintoxicam alguma coisa? Um suco verde com folhas de couve desintoxica alguma coisa? Ele limpa o organismo? O suco limpa o organismo? Essa é a função do suco. Vocês podem dar um ok. Às vezes demora para chegar aí também. É engraçado, a gente vai falando e chega com um atraso. Bom, acho que está demorando aí, mas, pois é. Ah, sim. Pois é, exatamente. Sucos detox não limpam nada. A gente tem um fígado que trabalha pra caramba, tem um rim que trabalha pra caramba, tem a bile que trabalha pra caramba, e a gente diz que o suco faz o detox, o suco que elimina os poluentes, as substâncias que geram câncer que a gente ingere, é o suco que faz isso? Não. Então a gente bota a fé, bota a esperança, e
de certa forma, tem a culpa da pessoal da nutrição, né, que também bota esse nome, suco detox, as pessoas acham que o suco é detox, né? Eu coloco na cabeça que é melhor tomar um suco de couve de manhã do que a minha vontade de comer 10 pães de queijo. Então vamos lá, falar sobre o suco detox. A gente tem duas coisas de detox, uma alimentação detox e um suco detox. Não é só o suco detox que vai fazer a desintoxicação do organismo. Quem vai fazer é o fígado, basicamente o fígado, tá? E o rim. Mas, se vocês perceberam, ao longo da live, eu falei das substâncias que são cofatores, as substâncias que aceleram essas enzimas, essas enzimas do citocromo, essas enzimas de fase 1 e fase 2. Eu falei de aminoácidos, né? Eu falei de vitaminas do complexo B, certo? E eu não falei também, estou acrescentando aqui, todo esse processo de geração das enzimas de fase 1 e fase 2, todo esse processo são reações químicas, né? E essas reações químicas, igual de laboratório, só que acontece dentro do nosso corpo. E essas reações químicas, muitas vezes, elas geram radicais livres. Então, no processo de detoxificação, geram radicais livres. E para a gente se proteger dos radicais livres, a gente tem nossas substâncias internas, né? A gente tem a glutationa, a gente tem a superóxido dismutase, a gente tem a vitamina A, que são os retinóis, os carotenoides que viram retinóis. A gente tem a vitamina C, tem a vitamina E. São todas substâncias que são antioxidantes. Tem as substâncias enxofradas, sulfuradas, que tem os flavonoides, né? Então, tem várias substâncias que elas ajudam um poder antioxidante para proteger dos radicais livres, da oxidação gerada nesse processo de eliminação, nessas fases 1 e fase 2. Então, quando a gente fala de suco detox, quando a gente fala de alimentação detox, elas por si só não vão eliminar, não vão desintoxicar o organismo, mas elas vão dar essas substâncias, esses cofatores para as enzimas do fígado de fase 1 e fase 2 fazerem o trabalho. Por exemplo, as enzimas de fase 1 precisam muito de vitaminas do complexo B. Então, se a gente tiver uma alimentação completa, variada, ela tá dando vitaminas do complexo B para o nosso organismo, que elas vão atuar na fase 1 de eliminação. Se você tem uma alimentação ruim, pobre, vai faltar vitaminas do complexo B para a fase 1 de detoxificação. Entendeu? Então, quando você toma um suco detox, não é o suco que vai desintoxicar, mas o suco vai dar vitaminas, minerais, também alguns minerais que também participam dessa reação, vão dar substâncias que vão lá no fígado e vão servir de base para o fígado fazer o trabalho de detoxificação. Então, é isso. A alimentação detox e os sucos detox, eles são como se fosse o combustível, mas quem faz mesmo é o fígado, certo? Acho que dessa forma ficou mais claro, né? Então, a gente precisa de ter um suco detox? Precisa de ter uma alimentação detox? Precisa. Mas não é você caiu enfiou o pé na jaca no final de semana e na segunda-feira você vai tomar um suco detox. Agora eu tô mais limpo. Viu? Tô até urinando mais. Não é isso, entendeu? É a sobrecarga no fígado que ele vai trabalhar. Às vezes demora 24, 48 horas para poder todo esse processo de reação química eliminar aquele negócio do final de semana que você ingeriu, tá? Então não é simples assim, tá? As coisas são muito mais complexas do que vocês imaginam, do que a gente imagina também, que a gente estuda e sempre descobrem coisas novas, né? Então, o processo de detoxificação ele precisa do suporte. O suporte da detoxificação é feito com uma boa alimentação, com uma boa suporte de vitaminas, minerais, uma alimentação variada e não única e exclusivamente com sucos detox, né? E, como eu falei lá no início, o processo de detox também é bom para transformar algumas substâncias em substâncias boas que vão agir no nosso organismo, que às vezes elas precisam passar por essa fase de uma fase 1 ou fase 2, por exemplo, para ficarem ativas e poderem agir no nosso corpo, tá?
Então a gente tem que parar de sobrecarregar o fígado com coisas ruins, né? E dar suporte para ele transformar as substâncias que entram no nosso corpo. E ele está sempre transformando, seja substâncias ruins ou substâncias boas, ele está sempre trabalhando, detoxificando e transformando essas substâncias. Certo? Enquanto eu procuro aqui, vocês podem deixar seus comentários aí. Uma pergunta aqui da tributarista. Qual a sua opinião sobre ivermectina e Covid? Peguei Covid, estou fazendo terapia-alvo, não sei se devo tomar. Vamos lá. Até hoje, não tem estudo científico em seres humanos, tá? Então, se vocês receberem, vocês têm que abrir algum estudo, tem que abrir e ler o estudo por completo, materiais, métodos, e não ler só o título do artigo, tem que ler materiais do artigo, métodos do artigo, resultados do artigo, tá? E não ficar se baseando em notícias de internet. Mas não tem nenhum estudo comprovando que ivermectina funciona em seres humanos. Tem em ratos, tem em células, mas os estudos já foram feitos em seres humanos e não comprovaram benefício. Inclusive, teve um estudo grande que parecia que tinha benefício, mas que foi retirado por fraude, que foi retirado do ar por fraude, por má qualidade do estudo, enfim. Não tem benefício e você vai estar só fazendo o quê? Em relação ao nosso tema da live de hoje, botando mais uma substância para o seu fígado ter que eliminar. Não é? Então, melhor não. Tá? Já tem comprovação. Eu coloco na cabeça que é melhor tomar um suco de couve de manhã do que a minha vontade de comer 10 pães de queijo. Quando você faz um suco de couve e bota outra fruta, você já está botando dois alimentos muito bons. Então você está dando fontes de vitaminas e minerais para dar um suporte para o seu fígado fazer o trabalho de detoxificação. Então é melhor do que o pão de queijo, porque o pão de queijo é muito pobre, é mais pobre, né? O pão de queijo tem uma farinha refinada ali, que é o polvilho, né? Tem o queijo, que é bom, que é razoavelmente bom, mas em pequena quantidade. E aí, dependendo, se for industrial, aí vai ter gordura vegetal hidrogenada, aí vai ter aditivos, poluentes, né? Então, você vai estar dando mais trabalho para o seu fígado, comendo os pães de queijo, né? A não ser que seja feito caseiro, que aí já é um pouquinho melhor. É isso, gente. 7 horas. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida em relação a esse tema de detoxificação, detox. Mas se quiserem saber um pouquinho mais, nessa live eu expliquei sobre detox, o que é detox, quem faz detox no organismo. Sucos não fazem detox, mas eles ajudam, tá? Vitaminas e minerais ajudam, mas quem faz é o fígado. E como é que funciona isso no organismo? A fase 1, fase 2, fase 3, eliminação, transformação das substâncias em substâncias boas ou em substâncias ruins. Transformação nem sempre são em substância ruim. E como que é feita essa eliminação? E derrubando esse mito aí de que o suco é detox. Na verdade, é o fígado que é detox. Né? Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, é só assistir a live que vai ficar gravada no Instagram e vai ficar gravada também no YouTube. Eu vou jogar lá. Acho que tem algumas lives atrasadas. Eu vou jogar lá no YouTube. Acho que estão atrasadas. E aí, quem está assistindo no YouTube, assista aqui no Instagram, entre no Instagram também. E quem tá aqui no Instagram, entre lá no YouTube também, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente poder crescer os dois canais aqui, né? O Instagram e o YouTube, e mais pessoas poderem assistir. E essa informação de qualidade chegar para elas, tá? Bom, segunda, quarta e sexta eu tô aqui, 6h30, mais ou menos, 6h35. E conto com vocês também. Queria muito que vocês mandassem mensagem, pode ser no direct ou pode ser embaixo do vídeo, com temas, gente, com temas. Se acabarem os temas, eu não vou conseguir. Eu fico tremendo minha cabeça aqui para conseguir temas, mas se acabarem os temas,
eu não vou ter, não vai dar mais para fazer as lives, tá? Então, se vocês gostam, me ajudem aí, se tiverem dúvidas, podem mandar mensagem. É isso. Então, se vocês não tiveram dúvidas, eu acho que vocês entenderam tudo. E eu expliquei simples. Aline, sempre tomei muito Dorflex. Isso pode ter aumentado a metástase no fígado? Tenho câncer de cólon. Não, isso não tem nada a ver. O Dorflex com o fígado, com a metástase, com o detox, não tem nada a ver, né? Não tem essa relação, né? A questão é, se você tem muita dor para tomar muito Dorflex, tem que ver o motivo dessas suas dores e tratar essas dores. E tratar essas dores não é remédio nem cirurgia, né? É tentar entender o motivo da dor e tentar resolver. É isso. Mas não tem relação não, tá? É isso. Bom dia, Maria Dolores. Você chegou no final, né? Mas depois você assiste aí, tá? Tá. Aline, sempre ouvi que anti-inflamatórios atacam o fígado. Não. Na verdade, anti-inflamatórios fazem mais mal pro rim do que pro fígado. Tá? Anti-inflamatórios, eles alteram mais ou menos assim, de uma forma assim, eles alteram a circulação de sangue no rim e aí podem causar até insuficiência renal. E é muito comum em idosos. E também podem atacar o estômago, causando úlceras, porque eles causam uma perda da proteção da barreira do estômago, pode causar úlceras, sangramento, hemorragias. Muito mais do que o fígado, tá? O paracetamol em si ataca mais o fígado, porque ele depleta uma substância antioxidante do fígado. Mas é isso. Ah, tá, que pena. Tá bom, gente. Então, é isso. Já deu o tempo aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Assistam gravado quem não pegou. E a dipirona é boa para tomar. E é isso. Até mais. Beijo. Tchau.